Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 26. Bons estudos! Olá! Há duas teleaulas que a gente vem estudando a equação do segundo grau. E como você pode observar, tem uma importância fundamental na matemática. Pois é, e na teleaula de hoje você vai ver como a equação do segundo grau pode ser aplicada para resolver problemas que nós encontramos no nosso dia a dia. E para começar, você vai ver como a equação do segundo grau pode resolver problemas de medidas na construção de um galinheiro, por exemplo. E depois você ainda vai ver como a equação do segundo grau pode resolver problemas como de descobrir o número de pessoas presentes num bar. Ali mais ou menos, né? Sim. Acho que eu vou lá. Olha só o meu problema. Eu comprei 22 metros de tela para fazer um galinheiro retangular numa área de 25 metros quadrados. Agora eu te pergunto, que medidas tem que ter esse retângulo para que eu possa aproveitar meus 22 metros de tela num galinheiro retangular com uma área de 25 metros quadrados? E aí, Vicente? Conseguiu tirar as medidas? Ah, olha, Gil, sabe o que eu acho? Eu acho que esse negócio de a gente ficar botando estacas por aí não vai resolver o problema das medidas do nosso retângulo. Mas você tem alguma sugestão melhor? Sabe o que eu acho? Problema de matemática, não adianta a gente ficar tentando fazer de cabeça. O negócio é botar no papel. Bom, não é? você tem razão. Eu acho Então que é vamos melhor nessa. mesmo. Organiza mais. Ó, o negócio é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o que é? Um desenho. O desenho do nosso retângulo que a gente vai querer fazer, não é isso? A gente quer um galinheiro retangular com uma área de 25 metros quadrados, tá certo? Só que a gente não sabe as medidas dos lados. Então vamos colocar x para o comprimento e y para a largura. Eu sei que a área do retângulo é o produto da base pela altura. Daí eu já tiro a minha primeira equação. X vezes y é igual a 25. XY é igual a 25. Já sei. X vezes y é igual a 25. Exatamente. Que é a área do galinheiro. Isso. Agora, quanto é que medem os lados? Ah, os lados do retângulo. Pois essa é justamente a nossa segunda equação, que a gente vai conseguir somando os lados do retângulo. X mais y mais x mais y é igual a 22, que é o tanto de tela que a gente tem. Vamos arrumar isso aqui tudo. Dividir tudo por 2, passar o x para o outro lado, pronto. Y é igual a 11 menos x. Pois é, nossos amigos têm 22 metros de tela e querem fazer um galinheiro retangular de 25 metros quadrados. Com essas informações, eles chegaram a duas equações. Y é igual a 11 menos x e XY é igual a 25. Qual será o próximo passo agora? Nós temos duas equações e duas incógnitas. O que é preciso fazer para descobrir o valor de x e de y e saber, finalmente, quais as medidas do galinheiro? Mas é exatamente isso que eu queria saber, Vicente. Agora, você sabe qual é o nosso próximo passo? Agora, a gente tem que substituir o valor de y na primeira equação. Peraí, como assim, valor? Eu vou te mostrar. Olha aqui, ó. A nossa primeira equação é xy igual a 25, tá certo? E a segunda é y é igual a 11 menos x. Então, vamos substituir o valor de y na primeira equação. Como y é igual a 11 menos x, então eu tenho que x vezes 11 menos x dá 25. Desenvolvendo essa equação, eu tenho 11x menos x ao quadrado igual a 25. Menos x ao quadrado mais 11x menos 25 é igual a zero. Agora eu vou trocar todos os sinais e a equação vai ficar assim. X ao quadrado menos 11x mais 25 igual a zero. Mas isso é uma equação de segundo grau? Exatamente. Chegamos a uma equação do segundo grau. Mas isso é incrível. Quer dizer que quando o engenheiro falou pra gente que a equação do segundo grau serviria assim no nosso cotidiano, ele não estava mentindo. Não estava mentindo, não. Agora, até aqui eu cheguei. Agora é sua vez. Segura aí. Quero só ver se você consegue Deixa comigo. fazer essa equação. Quer ver? Deixa comigo. A nossa equação é x ao quadrado menos 11x mais 25 igual a zero. Eu sei que a equação geral do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Comparando as duas, eu tenho os valores de a, b e c. A igual a 1, b igual a menos 11, c é igual a 25.
Agora é substituir esses valores na fórmula que resolve a equação do segundo grau. X igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E partir para os cálculos. X igual menos 11 mais ou menos raiz quadrada de menos 11 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 25 sobre 2 vezes 1. X igual a 11 mais ou menos raiz quadrada de 121 menos 100 sobre 2. X é igual 11 mais ou menos raiz quadrada de 21 sobre 2. Agora, com a ajuda da minha máquina de calcular, eu vou descobrir a raiz quadrada de 21, que é 4,58. Substituindo esse número, eu chego aos dois resultados da minha equação. X é igual 11 mais 4,58 sobre 2 igual a 15,58 sobre 2 igual a 7,79. X é igual a 11 menos 4,58 sobre 2 igual a 6,42 sobre 2, que é igual a 3,21. Que aí estão 7,79 e 3,21. Incrível, não? Quem diria que uma equação do segundo grau poderia nos ajudar a descobrir as medidas de um galinheiro? Mas será que essas medidas estão realmente certas? Será que esses valores são realmente as raízes dessa equação? Que tal conferir? Como fazer isso? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Se eu quero saber se as medidas de 7,79 e 3,21 estão corretas, o que é que eu faço? É isso, substituo estas medidas no retângulo, que para estarem corretas tem que somar 22, que é o que eu tenho de tela para o galinheiro. E fazendo as contas, eu chego a 22. Puxa, é isso mesmo. Fazendo um retângulo de 7,79 por 3,21, você vai usar 22 metros de tela. Mas, Vicente, será que essas medidas vão dar os 25 metros quadrados que a gente precisa? Ah, para checar é fácil, é só multiplicar a base pela altura. Ah, é mesmo. Peraí, deixa que eu faço aqui. Eu vou até fazer aqui mesmo. Será que vai dar certo? Multiplicado pela... a base pela altura. Ah, e não é que deu um número bem aproximado mesmo de 25 metros quadrados, Vicente? Ah, e viva a equação do segundo grau, hein? Pai, tudo bem? Pô, diz que o arrasta-pé aqui ontem foi da tarde, né? Olha, bota tarde nisso. É mesmo? E me diz uma coisa, seu Manuel, tinha muita mulher, muito homem, assim? Ih, tinha de tudo. Mas sabe que me aconteceu um fato curioso? A conta deles deu R$72 que ia ser dividida entre todos. Mas lá pelas tantas um menino levantou e disse: hoje as mulheres não pagam. E elas não pagaram? Não, o cavalheirismo ainda existe. A conta foi dividida entre os homens e tiveram que dar mais R$4 cada um deles. E quanto eram num grupo, hein, seu Manuel? Ah, isso eu não sei não. Era bem um monte, mas as moças eram 3. Ó, seu Manuel, só com isso que o senhor falou agora pra gente aqui, já dá pra saber quantas pessoas tinham na festa. Ah, dá? Tá. Ah, e, seu Manuel, esse rapaz aqui, depois que começou a estudar matemática, ele mata qualquer charada. Grande Vicente, tá aí, ó. Ah, este eu pago pra ver. Seu Manuel, acompanha meu raciocínio. O que eu não sei aqui é o número de pessoas que tinham no grupo, que eu vou chamar de X. E a quantia que cada um deveria pagar, que eu chamo de Y. E daí eu tiro a minha primeira equação. Continuando o meu raciocínio, eu tenho um grupo de X pessoas, onde 3 são mulheres. Então o que eu tenho é X menos 3 homens, tá certo? Certíssimo. Mas que raciocínio mais interessante. Então, mas vamos adiante, seu Manuel. Inicialmente, cada pessoa iria pagar Y, não é? Mas depois cada homem pagou mais R$4. Então cada homem pagou Y mais 4. Faz sentido. Faz sentido. Tá certo? Faz sentido. E como a conta foi paga só pelos homens, aí a gente chega na nossa segunda equação, que vai ser o quê? X menos 3, que é a quantidade de homens, vezes Y mais 4, que é quanto cada homem pagou, tem que dar 72. E agora? Agora tem que se desenvolver, seu Manuel. Desenvolver? É, desenvolver. Mas presta atenção. Desenvolvendo essa equação, eu fico assim. XY mais 4x
menos 3y menos 12 igual a 72. Mas acontece que pela primeira equação, lembra? XY é 72. Então podemos cancelar XY de um lado e 72 do outro. E ficar assim. 4x menos 3y menos 12 igual a 0. Agora é só tirar o valor de y nessa equação. 4x menos 12 igual a 3y. Dividindo tudo por 3, 4x menos 12 dividido por 3 igual a y. Tudo bem. Nossos amigos descobriram que y é igual a 4x menos 12 sobre 3. Mas até aí, a gente ainda não sabe quantos homens estavam presentes e quanto cada um pagou. Qual será o próximo passo agora? O que você faria? Agora não tem erro, seu Manuel. É só a gente substituir o valor de y pelo valor que a gente encontrou na primeira equação. O senhor está lembrado? Olha, x vezes y é igual a 72, é simples. E como é que se faz isso? Assim, quer ver, seu Manuel? Presta atenção. X vezes y igual a 72. Y igual a 4x menos 12 sobre 3. X vezes 4x menos 12 sobre 3 igual a 72. Agora eu multiplico tudo por 3. X vezes 4x menos 12 igual a 72 vezes 3. E desenvolvo. 4x ao quadrado menos 12x igual a 216. Dividindo todos os termos por 4. X ao quadrado menos 3x igual a 54. X ao quadrado menos 3x menos 54 igual a 0. Eu chego à minha equação do segundo grau, que nós já aprendemos a resolver. X é igual a menos 3 mais ou menos raiz quadrada de menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 54 sobre 2 vezes 1. X é igual a 3 mais ou menos raiz quadrada de 9 mais 216 sobre 2. X é igual a 3 mais ou menos raiz quadrada de 225 sobre 2. E deu duas raízes e com certeza uma delas vai ser negativa. E agora? E agora não tem problema, seu Manuel. Nós vamos usar a raiz positiva. Porque a raiz negativa, no nosso caso, não faz muito sentido. O senhor está entendendo? Horas, e por que não? Não, seu Manuel, pensa um pouco. Se no nosso problema o X é o número de pessoas que estavam na festa, esse número não pode ser negativo, tá certo? E como é que chegamos finalmente ao número de pessoas presentes? É simples. Aí é só extrair a raiz quadrada de 225. Só que eu vou usar aqui a minha calculadora. Então vamos lá, ó. 225, raiz quadrada de 225 igual a 15. X é igual a 3 mais ou menos raiz quadrada de 225 sobre 2. Agora a gente substitui o valor dessa raiz na fórmula da equação e chegamos ao valor de x. X é igual a 3 mais 15 sobre 2, que é igual a 18 sobre 2. Então, x é igual a 9, seu Manuel. O que quer dizer? Que no arrastapé de ontem tinham 6 homens e 3 mulheres. Nossa, mãe! Isto é incrível! Não, seu Manuel, isso é matemática. Opa! E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente aprendeu a equacionar e resolver problemas do segundo grau. Primeiro, você viu como a equação do segundo grau ajudou a gente a descobrir as medidas de um galinheiro. E depois, a gente viu outro problema que a equação do segundo grau ajudou a solucionar, que foi o do número de pessoas presentes ao bar do seu Manuel. A aula de hoje terminou mais um capítulo do telecurso de matemática. O capítulo das equações do segundo grau. E não pense que a gente nunca mais vai voltar a esse tema. Nós vamos sim. Mesmo porque com as equações do segundo grau você resolve vários tipos de problema. Portanto, não deixe de estudar o que nós aprendemos. Você ainda vai usar muito esses novos conhecimentos. Até a próxima. Tchau. Tchau.